aqui outra vez. Isso mesmo, vamos gravar. Que bom estarmos aqui outra vez à roda do fogo e que bom ver-vos chegar e que bom sermos acolhidos por esta marcha geminiana, bem à moda das energias que estão nos céus para nós nestes momentos, nestes tempos, nesta semana magnífica e neste tempo magnífico que nós estamos a viver. Obrigada por se fazerem presentes com tão pouco pré-aviso. É isto, é Gêmeos no seu melhor e a acontecer assim ao vivo e a cores, para nós dançarmos com ele. Então, bom, a proposta hoje, o convite hoje é para iniciarmos qualquer coisa, hoje em formato aberto e livre, bom, e de certa maneira não vou sair deste nosso laboratório astrológico sem olhar para os céus que nos abraçam hoje e para os céus que iniciam, que têm sinais ou que de certa forma nos dão chaves muito importantes, significativas destes inícios que estão a começar a ter lugar nas nossas vidas. Então, o convite hoje, a proposta, aquilo a que eu me abri, e devo-vos dizer, foi muito geminiano aqui deste lado. A ideia estava lançada há muito tempo, a vontade estava bem-vinda, querida Anabela, bom vê-la, é bom ver-vos a todos, mesmo os que não têm a câmara, eu não preciso para vos sentir e para bom vos acolher aqui deste lado, obrigada por isso. Então, dizer-vos que, de certa maneira, a intenção estava aqui deste lado, semeada há muito tempo, e à espera de ganhar contornos e nas antecedências de chegar a data e a precisar de fazer a divulgação, coisas de Gêmeos, bem-vinda, Lu, que bom ver-te. Claro. Coisas de Gêmeos, então, e eu estava aqui, sabia que queria trabalhar neste dia, bem-vinda, Simone, sabia que queria trabalhar neste dia convosco, queria estar disponível, queria servir neste dia mágico. E sabia que queria começar coisas e que tenho coisas para começar e que elas ainda não estão bem a aterrar aqui neste plano, ainda estão meio em transição. E as páginas tantas, não sabia se queria falar de Júpiter em Gêmeos, não sabia se queria falar do astrolábio, não sabia se queria falar do... Bom, queria falar de tanta coisa bom, escolhemos uma direção, sabendo que seja como for, esta proposta é para vos apresentar os próximos capítulos do nosso trabalho, daquilo que vamos estar a desenvolver pelos próximos meses, num formato muito, muito soft, longo, mas soft, já vos explico tudo. Bom, chegámos ao Astrolábio, foi o nome que chegou assim, acendeu-se um dia de manhã Astrolábio, bora lá, vamos lhe chamar Astrolábio. E o astrolábio que nós estamos a iniciar hoje é só o mote para nós nos sentarmos e aprofundarmos os conhecimentos que já temos, aqueles que têm conhecimentos base da astrologia, aqueles que já têm alguma profundidade no estudo da astrologia, mas de uma forma muito prática, muito, muito, eu não vou dizer leve, apesar de me apetecer dizer, e as energias de Gêmeos pedem leve, não é? E vamos ter Gêmeos, pelo menos debaixo do farol de Júpiter aceso, pelos próximos 12 meses ou até ao próximo verão de 2025. Então, no meu entender, nós muitas das vezes até temos muito conhecimento, até sabemos muitas coisas da astrologia e temos uma tremenda dificuldade de começar a encaixar aquilo que sabemos nos nossos mapas, nos nossos temas. E às vezes os contextos em que nós trabalhamos com a astrologia não nos permitem nem a partilha, nem tanto, nem nos atrevemos muito a interromper, nem trabalhamos muito com os nossos próprios mapas, nem trabalhamos de uma forma mais, vou dizer, informal e leve, com que não sintamos o peso e a responsabilidade de errarmos ou qualquer coisa que é dito mais ao lado. E de certa maneira este laboratório de estudos astrológicos surge como o intuito ou a intenção de nós podermos nos sentar 2 vezes por mês, vão ser sessões quinzenais, sempre que possível, vai haver ali uns meses, vão ser marcadas mês a mês e as inscrições acontecem mês a mês e as pessoas estão o tempo que querem estar e se faz sentido estão, se não faz sentido não estão. Quem está hoje não fica obrigado a nenhum tipo de inscrição, vem perceber um bocadinho do contexto daquilo que nos estamos a propor falar e vem perceber talvez um pouquinho mais daquilo que está a acontecer nos céus destes tempos, desta semana e como se vai abrir para nós aqui janelas de oportunidade de podermos estudar e aprofundar.
No entanto, apesar de estar criado para ser num formato plástico e moldado à necessidade e à capacidade de ir respondendo às dúvidas de quem se faça presente nestes astrolábios, eles vão começar oficialmente na próxima terça-feira, vai ser sempre à terça-feira às 19h, durante 1h30, estimamos, sabemos que às vezes precisamos de um bocadinho mais, mas as sessões são gravadas, ficam disponíveis para todos os que queiram assistir a posteriori, que não possam estar. Claro que beneficiamos se nos podemos fazer presentes para trazer as nossas dúvidas e trabalhar ao vivo e a cores com a astrologia. Então vamos arrancar oficialmente com as sessões, com inscrições no dia 11, creio eu, no dia 11, terça-feira, mas hoje abrimos aqui um portal que nos permite, de certa forma, conhecer um bocadinho mais desta proposta e abrir a todos os que tenham curiosidade de ver quem sou, de ver como falo e de conhecer a proposta, mais do que isso, conhecer a proposta. Então a proposta é que nós possamos trabalhar com a astrologia, às vezes já temos umas luzes, será mais fácil para quem já conhece os símbolos, conhece os signos, mas não vamos deixar ninguém de fora, até porque vamos repetindo coisas e é pela repetição, tantas vezes, isto é Gêmeos também, é pela repetição tantas vezes que a energia, que o conceito, que a aprendizagem nos chega. É pela repetição que nós aprendemos muitas das noções que nós precisamos para a nossa vida prática, na nossa infância, chegam-nos pela repetição. Aprendemos a andar pela repetição, aprendemos a falar também pela tentativa e erro, repetição, ouvir, voltar a ouvir, começamos a associar, e estou-vos a falar muito de Gêmeos, ainda sem estar a querer, ainda sem ter mapa aberto e estar-vos a falar destes tempos. Então, de certa maneira, este convite está aberto a todos, não têm que ter, de certa forma, nenhum nível de astrologia para poderem ingressar nestas sessões. Elas vão ser efetivamente, é como se nós nos sentássemos todos numa grande mesa, apesar dela ser virtual, e pudéssemos trazer as nossas questões e fôssemos ouvindo aquilo que vai fazendo sentido aqui deste lado também falar. Vocês já sabem que eu funciono um bocadinho no modo, no momento, no modo de fluxo, no modo com a intuição e com o conhecimento a funcionar em conjunto. Haverá aulas preparadas, claro que sim, haverá aulas de imprevisto, claro que sim, haverá oportunidade de ir ao encontro das dúvidas, olha, eu não percebo tanto este planeta, haverá oportunidade de aprofundar também um bocadinho mais aquilo que já foi falado noutras sessões. Há pessoas que estudam comigo há muitos anos e que fizeram iniciações de astrologia, ou seja, começaram a aprender as bases e que de certa maneira pararam ou não aprofundaram mais, ou de certa maneira começaram ali a criar alguma resistência. Então esta é a oportunidade de abrir a todos que alguma vez tocaram esta linguagem, que gostam dela, dizer-vos que existem as gravações do percurso anterior que aconteceu de outubro a março e que tem toda a matéria da iniciação, que se estiverem interessados nesse conteúdo ele também está disponível e pode ser disponibilizado para vocês. Então esta é a proposta que abrimos hoje como intenção de trabalho, formarmos um grupo para trabalhar de uma forma como se estivéssemos efetivamente num laboratório de investigação, num laboratório de trabalho prático, concreto, para podermos aproveitar aquilo que já sabemos da astrologia, para podermos aplicar aquilo que já sabemos da astrologia, para podermos aprender aquilo que ainda não sabemos da astrologia. E vou-vos dizer, Gêmeos é o signo da aprendizagem. É curioso que, bom, estamos sempre a falar de Gêmeos, porque é Gêmeos que está a abraçar este nosso céu e é ele que está, de certa forma, é este signo que está, de certa forma, a colorir o tom deste nosso encontro. E eu ia dizer-vos que nós estamos sempre a encontrar coisas novas e não há maior prazer para alguém que gosta de descobrir mundo, e isto também é Gêmeos, do que o prazer de aprender com a vida, aprender com as pessoas, aprender com as experiências, aprender com as oportunidades, aprender. Isto nunca se esgota. Então, escrevi-vos no texto algures, já não sei se na newsletter, se nesta apresentação, eu considero-me e hei de me considerar sempre uma eterna estudante de astrologia, porque todos os dias descubro mais, sempre que me sento e trabalho com ela, sempre que me sento e ouço
conteúdo astrológico, sempre que estou com os meus botões a fazer a minha vida e estou, de certa forma, a ter pensamentos e reflexões astrológicas, porque chega a um ponto que a astrologia toma conta, não é? Toma conta do nosso pensamento. Esperemos que não seja de uma forma pouco saudável, porque também pode acontecer de uma forma pouco saudável, mas quando nós, sei lá, estou perante uma consulta e alguém me está a falar de um tema, de uma dificuldade, de uma questão, e automaticamente aquilo é identificado nos símbolos do mapa. A gente olha e vê, olha, isto está refletido ali na quadratura do Marte ao Saturno, isto está refletido ali naquela conjunção, porque a astrologia começa a entranhar-se, digamos assim. Então, de uma forma que queremos que seja prática, leve, sem formalidade, sem dificuldade de expor as nossas questões, sem dificuldade de mostrarmos aquilo que precisamos de complementar, pensando em conjunto, como se tivéssemos realmente um grupo de trabalho num laboratório com um objeto de estudo que não é um objeto, é uma linguagem sagrada, a ver as várias perspectivas, a dar contributo nosso, a receber contributo dos outros, para podermos enriquecer a experiência. Isto é muito geminiano, isto tem muito que ver com as energias deste agora, deste momento, e vou-vos dizer, os apelos e o push, bem, vocês já devem estar a sentir, porque de repente as dinâmicas da nossa vida ficaram cheias de atividade, estamos assoberbados de coisas para fazer, de coisas para dar resposta, é contactos, é telefonemas, é pessoas, são aulas, são sessões, são coisas que borbulham e palpitam de todos os lados, que nos estão, de certa maneira, a avivar e a ativar estas energias. Então eu pessoalmente sinto-as de há uns dias para cá, particularmente, desde que Júpiter entrou em Gêmeos e a seguir começou este movimento todo, e vocês vão ver que vão ser muitos planetas em Gêmeos pelos próximos, particularmente nesta semana, e rápido eles também saem, entram e saem, é Gêmeos, é volátil, não é? E eu, neste contexto, quero aproveitar esta sessão, este astrolábio. Também, eu não sei qual é o background astrológico de todos os que se inscreveram. Alguns eu sei que têm umas luzes, alguns eu sei que estudam isto, alguns eu sei que já gostam desta linguagem há muito tempo, mas outros eu não sei. Por isso, eu hoje, convidando-vos para esta confraternização astrológica, para este laboratório, vou aproveitar a deixa e falar-vos do dia mágico que vos aflorei e não dei muito conteúdo quando partilhei na newsletter. Vou aproveitar para nós recebermos algumas das mensagens e do simbolismo e das intuições e da sensibilidade que o dia de hoje nos traz e que esta semana nos traz. Teremos a oportunidade de aprofundar uma parte do tema que não vou falar hoje porque vou falar amanhã. Nós estamos também a caminho da lua nova deste signo de Gêmeos, e esta lua nova acontece na quinta-feira, à 1h30, 1h37, 1h38 da tarde, e como eu gosto de falar em antecedência sobre as energias da lua nova, uma parte minha diz-me que não é muito procedente, porque que não é muito correto, porque estamos de certa forma a pôr energia em movimento antes da coisa acontecer. Por outro lado, eu gosto de passar estas ideias para que vocês possam refletir nelas com antecedência e poderem colocar o vosso foco e a vossa intenção mais dirigida ao momento da lua nova, a partir do momento da lua nova. Então, se eu vos faço a sessão a posterior, quando vamos a ter a oportunidade de ouvir, de pensar sobre as coisas, já nos distanciámos demasiado. Então, hoje vou-me focar nos dois aspectos mais importantes e mais sublinhados no dia de hoje. Claro que vou ter que vos mostrar ligeiramente, subtilmente, o mapa da lua nova de quinta-feira, mas não me vou focar demais lá. Algumas das coisas que vão ser ditas hoje fazem parte deste momento, não têm a ver só com este dia, não têm a ver só com o momento da lua nova. Então, nós estamos em fluxo e em partilha. Vou-vos deixar liberdade para, se quiserem interromper em algum momento, porem a mãozinha no ar, há aí um íconezinho, uma coisinha que diz pôr a mão no ar, e nós podemos, creio eu, Pedro, espero que possamos, que me possas apoiar nisso aí desse lado, para podermos abrir espaço às vossas dúvidas e questões. Mais um detalhe, Gêmeos não se cala mesmo, mais um detalhe, para não fazer confusão, e eu já estava com receio de a fazer porque partilhei
partilhei esta sessão e a lua nova na mesma comunicação. Eu não partilhei ainda a informação, a divulgação, digamos assim, oficial do astrolábio. Ela está criada, eu vou partilhar na sequência desta nossa sessão, vou partilhar provavelmente amanhã numa newsletter só esse evento e esse formulário de inscrição, onde tem, bom, o valor de troca que nós estipulamos é o valor de 35€, vão ser 2 aulas no mês, com a duração mínima de 1h30, que poderão estender um pouquinho mais, e de acordo com aquilo que eu for sentindo, é possível que possamos fazer alguma sessão pelo meio de perguntas e respostas, se sentirmos que o grupo, que não conseguimos ter esse espaço dentro das sessões para atender a todas as questões, então considero essa possibilidade, mas esta informação vai ser toda passada na newsletter, então vamos pôr a mão na massa, vamos olhar para os céus, vamos deixar que estas bênçãos que estão acima de nós e dentro de nós também comuniquem, ressoem e que nos passem, mensagem, que nos passem mensagem. Vou então abrir, primeiro vou ter que posicionar aqui o meu mapa, vou então abrir aqui a partilha. Espero que estejam bem aí desse lado, alguma coisa, mãozinha no ar, e o Pedro vai-me ajudar a ter atenção para vos poder atender nas vossas questões. Fiquem confortáveis, à vontade, não há nada. Bem, eu recordo, mais uma de Gêmeos, eu recordo do meu percurso escolar, dos inícios do meu percurso escolar, já devem estar a ver uma pinha, e recordo-me que era um terror para mim, não sei se era só para mim, acho que muitos de nós vivenciaram isto, porque eram tempos diferentes, era um terror expor as minhas dúvidas ou, de certa maneira, mostrar que não sabia, mas tem muito a ver com as minhas energias pessoais também. E eu estou sempre a dizer, particularmente ao meu filho, que é aquela criança que já não é tão criança assim, mas que eu estou mais de perto e que educo e que tenho compromisso e responsabilidade em educar, estou sempre a dizer-lhe, filho, perguntar é das melhores coisas que a gente tem, e poder colocar as dúvidas e não ter medo e sentir que estamos de igual para igual, apesar de haver responsabilidade, os professores são, de certa maneira, uma autoridade, ou pelo menos estão nesse papel, mas quando nós temos a capacidade de nos abrir e questionar, e tantas das vezes nem precisamos de ter um ouvinte ali daquele lado, há muitas técnicas que nos falam de nós colocarmos as perguntas à vida e de nos abrirmos às respostas, de nos abrirmos ao processo de receber as respostas, e isto é fantástico quando nós temos a vontade, a capacidade de fazer este movimento e de nos permitirmos não saber. Tanta coisa de Gêmeos, permitir-nos não saber é uma coisa de Gêmeos também, e não ter resistência, vergonha, encolhimento perante a nossa. Não há como nós sabermos tudo, não há como nós termos o domínio completo de tudo o que há para saber e aprender na vida. Então vou só fazer uma atualização do nosso mapa. Estamos bem aí desse lado? Alguém quer dar um feedbackzinho? Não sei o que é que aconteceu, mas eu perdi aqui uma barra, que acho que não vejo mensagens, não vejo nada. Foi Gêmeos que me roubou a barra das mensagens. Deixem-me ver. Meu Deus, vou interromper um bocadinho só para ver o que é que lhe aconteceu. Será que a fechei? Se calhar fechei-a, deixem-me ver. Vamos lá pôr isto aqui no outro formato. Tão lindas as vossas caras. Eu não consigo ver nada disto. Meu Deus, não tenho barra. Ah, está aqui, está escondida, escondeu-se. Bom, então já sei onde ela está, só precisava de confirmar. E cá estamos nós. Então, preparados para um pouquinho de astrologia? Sim? Tudo a postos? Bora lá. Então, vou só pôr o mapa grande e vou-vos dizer, hoje tivemos e temos um dia abençoado. Obrigada, meus amores, pelo feedback aí desse lado, obrigada, Aninha. Temos um dia abençoado, um dia muito mágico, no meu sentir, no meu entender. Como vos escrevia na newsletter, todos os dias são mágicos, todos os dias são abençoados, especialmente se nós escolhermos olhar para eles nesse formato, dessa maneira. Mas uns são mais abençoados que outros, uns são mais especiais e mágicos que outros. E hoje temos no céu uma coisa, como é que se diz? Uma coincidência, se elas existissem, uma sincronicidade muito incrível. E essa sincronicidade nós vamos querer focá-la aqui. Não sei se isto vai acontecer
Boa. Nós vamos querer focar lá aqui primeiro. Um, Ao fazer este clique, eu desliguei todo o outro ruído astrológico, à exceção dos aspectos deste aspecto que eu vos vou falar. Então, a primeira das sincronicidades que nós temos hoje é a conjunção de Mercúrio a Júpiter. Ela já se deu, vocês podem ver aqui, ver se eu consigo fazer um zoom controladamente. Vocês podem ver aqui que Mercúrio está no grau 2,52 de Gêmeos e Júpiter está no grau 2,17. Então já vai há uns minutos que Mercúrio fez esta conjunção, ainda está conjunto e considera-se conjunto até ele se distanciar uns 2 ou 3 graus de Júpiter, consideramos que ele ainda está no aspecto de conjunção. Sabemos, alguns podem não saber, mas sabemos de antemão aqui deste lado, que sempre que temos uma conjunção, seja qual ela for, nós celebramos isso todos os meses quando fazemos a sessão de lua nova, é uma conjunção, nós temos um início de ciclo. E estes inícios de ciclo são mais comuns ou menos comuns, consoante a velocidade dos planetas. E Mercúrio é um planeta rápido, ok? Mercúrio não está muito tempo no mesmo signo, não querendo errar, porque sou péssima para decorar estas coisas, creio que ele demora 88 dias para fazer a volta, ou 87, ou uma coisa que o valha assim do género, para fazer a volta ao zodíaco, então ele é muito breve. No entanto, Mercúrio, quando faz conjunção, seja a qualquer planeta for, mas neste caso, quando faz conjunção com Júpiter, está a iniciar um ciclo de relação com o planeta que ele tocou. Então, um dos inícios que tivemos e estamos a ter marcado nos céus de hoje e aberto para nós como janela de oportunidade é a conjugação desta união, e como se eles dois dessem as mãos e daqui para a frente estabeleceram um laço, uma relação, estabeleceram um acordo entre os dois, estabeleceram um acordo entre aquilo que Mercúrio representa e aquilo que Júpiter representa, e eu já vou traduzir um pouquinho, e deste acordo, esta relação vai evoluindo à medida que eles vão dançando. Júpiter vai ser mais lento, vai ficar para trás. Mercúrio, efetivamente, é mais rápido, disse-vos que faz o zodíaco em poucos dias, não é? E, de certa maneira, vai correr o zodíaco numa velocidade muito maior, um, estimulando a atividade, conforme for fazendo aspectos a Júpiter, em relação a este acordo que eles iniciaram hoje. O que é que temos aqui de ainda mais especial? É que não são dois planetas quaisquer que fazem esta conjunção. Júpiter, agora vou ter que fazer o zoom out, ok? Fiz um zoom in ainda agora vou ter que fazer um zoom out e vou ter que tirar isto aqui da personalização. Então, o que temos de especial aqui é que Mercúrio, que ingressou há pouquinho tempo, vocês podem ver, está no grau 2, não é? Mercúrio, que ingressou há muito pouquinho tempo na energia de Gêmeos, está no seu domicílio, ou seja, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, ok? Os dois signos da sua regência. Então, este é o primeiro signo que Mercúrio rege. E Mercúrio chegou a casa, então como é que a gente se sente depois de um dia de trabalho quando chegamos a casa? Ó, estamos no nosso lugar de... Bom, alguns de nós não estão bem em casa, alguns de nós estão melhor na rua, não é? Alguns gostam mais de estar na rua. Mas quando nós dizemos em casa, é aquele lugar que nós consideramos o lar, onde é a nossa zona de conforto, a nossa zona de estabilidade, a nossa zona de relaxe, onde nós entregamos os pontos, já não precisamos estar de saltos altos ou já não precisamos estar na gravata e podemos efetivamente aliviar o peso do dia. Então Mercúrio chegou a casa, Mercúrio está forte, está na sua regência, está nas suas 7 quintas, ele tem poder sobre tudo o que está e virá a estar em Gêmeos. Então, Mercúrio, como regente de Gêmeos, está aí on steroids, está forte, está bem posicionado e gosta muito de estar onde ingressou. Foi há 2 dias, creio, 2, 3 dias, já não sei quando é que Mercúrio. Foi na segunda-feira, hoje é terça, então foi ontem que ele ingressou em Gêmeos. A questão é que o signo oposto a Gêmeos é Sagitário. Sagitário, bom, ainda não comecei a trazer os tons destas qualidades e destes signos, as qualidades destes signos. Sagitário é regido por Júpiter, ou seja, o mesmo que Mercúrio, agora já posso fazer outra vez, o mesmo que Mercúrio encontrou durante o dia de hoje.
Então, de certa maneira, nós temos duas energias que são regentes de energias contrárias, complementares e opostas, a dar as mãos para um novo ciclo de relação. Quando falamos destas duas energias, é giro, quando falamos de gêmeos, e vocês vão notar na sessão de hoje, nós ficamos muito mais explicativos. Entramos em modo professor, acho que todos nós, não é? Entramos em modo de professor e todos nós ficamos muito mais, temos muito mais palavras para usar e temos muito mais tendência a querer explicar tudo, ok? Por isso espero não me perder na sessão, não me perder em palavras, não em contexto, para vos poder passar o que realmente quero passar. Então, quando nós pensamos nestes dois planetas que regem os signos contrários e complementares e opostos, pensamos no Mercúrio, que é este aqui com as anteninhas no ar, não é? Este azulinho aqui com as anteninhas no ar. Mercúrio é o representante, é o arquétipo que representa a nossa mente, que representa a mente. Claro que ele não representa só a mente, mas inclusive é no seu símbolo, não é? Se nós pensarmos os dois hemisférios cerebrais, Mercúrio é o planeta responsável por todos os nossos processos de aprendizagem, comunicação e inter-relação de nós dentro com o exterior. Costumo brincar e dizer que se não houvesse Mercúrio e se não houvesse a energia de Gêmeos, nós tínhamos todos um bocadinho um certo autismo em relação à vida e ao mundo lá fora, em relação àquilo que está fora de nós. É Mercúrio que nos permite circular a informação. É Mercúrio que nos permite articular palavras. É Mercúrio que nos permite aprender as palavras. É Mercúrio que nos permite dar nomes às coisas. O batizarmos alguém, de certa forma, o dar um nome a um objeto, é Mercúrio. E é a qualidade de Gêmeos que nos permite agrupar estes nomes e estas informações com as imagens, com os símbolos, e Mercúrio é aquele que permite fazer a giga-joga mental dentro das nossas próprias cabeças. Então, como é que nós aprendemos? Aprendemos por associação, comecei por vos dizer, não é? Nós começamos por aprender muito dos nossos comportamentos, da maneira como caminhamos, da maneira como devemos nos comportar, ou como é correto, ou como whatever. Nós aprendemos tanta coisa, muitas das nossas aprendizagens são pela repetição e pela observação. Então, de certa maneira, é Mercúrio que nos permite começar a fazer estas conexões e perceber que, ok, isto é uma garrafa, ok, a garrafa, e depois eu já não penso, já não tenho que estar a pensar e a esforçar-me para associar o nome ao objeto, já não tenho que estar a fazer um uso adicional de energia, isto é, como a gente brinca, não é? Quando se aprende a andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece, fica de certa maneira, é uma aprendizagem que nos chega de uma forma empírica, de uma forma que fica tatuada dentro do nosso ser e que nós não precisamos efetivamente, como a respiração, né? Nós não precisamos efetivamente de pensar para respirar, é natural, é espontâneo e de certa maneira Mercúrio rege todo este processo de aprendizagem, todo este processo de capacidade de interação, comunicação com o exterior, ok? Júpiter, quem é Júpiter? Há muito mais para dizer que Mercúrio, meu Deus, nós podíamos estar o resto do dia a falar só de Mercúrio, ele não se esgotava. Temos um tempo limitado e temos que aproveitá-lo aqui deste lado. Então, quando pensamos em Júpiter, que se uniu então a Mercúrio, nós pensamos numa energia um pouquinho contrária, porque quando vos falo de Mercúrio, que ele rege estas dinâmicas todas e todas as aprendizagens e a relação com o exterior, etc., nós vemos uma energia estimulada, dinâmica, ativa, em movimento, em circulação, cheio de interesses a fazeres, movimento, muito movimento, movimento regido por Gêmeos também e dinamizado por Mercúrio. Quando pensamos em Júpiter, nós pensamos no planeta que nos diz, que nos que tem, de certa maneira, a implicação de nós encontrarmos um sentido, de encontrarmos. Júpiter reverbera com a lei, com a ordem, com a verdade, com a ética, com o que é correto, com o que é verdade para nós, com a lei, já disse, com a moral. Então, Júpiter traz muito em si embrenhado um certo sistema de leis, do que é certo, do que é
do que deve de ser, do que é correto, de quais são os valores corretos para nós, e cada um tem um sistema de valores diferente e tem uma filosofia de vida diferente, e onde vamos buscar informação disso ao nosso mapa, olhando para o nosso Júpiter, ok? Se olharmos para o nosso Júpiter, vamos perceber nas nossas energias que tipo de valores são estes, que tipo de verdade é esta, que tipo de natureza e de direção e de sentido nós buscamos para a nossa vida. Claro, não é de caras, tem camadas e camadas e camadas, como tudo na astrologia. Esta é outra das dificuldades e que Gêmeos nos pode ajudar, é que, de certa maneira, as coisas não têm só uma face, de certa maneira as coisas não têm só uma frequência de expressão, não se expressam só de uma forma, não são, é por isso que a astrologia é tão difícil de ser provada cientificamente, porque ela tem N expressões, é uma linguagem simbólica e muitas expressões e símbolos cabem dentro dela, e quando eu uso uma palavra, eu não consigo esgotar tudo aquilo que ela simboliza no seu sentido, não é? Quando eu penso, há tantas palavras que são assim. Não, eu vou-vos dizer, tenho uma prática até, foi crescendo comigo ao longo do tempo, que às vezes vêm palavras para usar nos textos, e por eu ter dúvida se o que eu quero dizer cabe dentro daquela palavra, eu tenho muitas das vezes a necessidade de ir ver o simbolismo, a etimologia da palavra, o significado, o antónimo, o sinónimo, para eu entender e ter a certeza que aquilo que quero transmitir, e isto é sempre muito difícil, porque aquilo que eu quero transmitir é maior do que aquilo que a palavra consegue levar. Ok? Aquilo que eu vos quero trazer é sempre, ou que eu quero passar na minha mensagem, ou que querem passar através de mim na mensagem, é sempre maior do que aquilo que a palavra consegue transmitir. Então, eu tenho esta prática, muitas das vezes vou, quando me surge, por exemplo, surgiu uma astrolábio, e eu fui certificar-me se aquilo que eu estava a intuir como intenção, como proposta para este trabalho, se cabia dentro daquilo que a imagem do astrolábio me transmitia. Ok? Então, isto é muito geminiano. Mas íamos para o Júpiter e lá vem os Gêmeos a puxar-nos para outros lados. E estávamos a falar do sentido da ordem e do foco, da direção. E o foco é algo que nós buscamos na área onde temos Sagitário, desculpem, vou tirar outra vez aqui esta configuração, na área onde temos Sagitário no nosso tema, porque é Sagitário que nos permite focar, dirigir a nossa, ou seja, se Gêmeos representa múltiplas possibilidades, como eu vos escrevi na newsletter, se Gêmeos, que é o signo contrário e regido por Mercúrio, representa todas as possibilidades de expressão que cabem dentro de determinada experiência, e se somos só um e não temos braços, cabeça, mãos, tempo, vida, para abraçar tudo aquilo que está contido na experiência de Gêmeos, então nós vamos ter que ir fazendo uma espécie de um escolher, de uma definição, de, um, de uma. Como é que está aqui a palavra debaixo da boca e não debaixo da língua e não vem? De uma certa triagem, uma certa escolha, uma certa filtragem dos nossos interesses, das nossas vontades, daquilo que gostamos, para não nos dispersarmos, que é uma expressão de Gêmeos, para não nos desfocarmos e sairmos e fugirmos da trilha. Ou seja, eu não consigo aprender com a mesma profundidade, estudar com a mesma profundidade, com a mesma dedicação, com a mesma entrega, tudo aquilo que eu gosto e quero estudar. Eu tenho que priorizar coisas na minha vida. E aí entra Sagitário e entra o Júpiter como um sentido, uma direção definida, um sistema de valores que me guia. Ok? Porque eu posso gostar de mil e uma coisas, eu não consigo ao mesmo tempo, e Gêmeos faz tudo ao mesmo tempo também, eu não consigo ao mesmo tempo dedicar a minha atenção plena à mesma a coisas tão variadas. Então, parece que temos nesta conjunção de Mercúrio e Júpiter dois contrários e opostos, simbolizados pelos regentes de Sagitário e de Gêmeos, a dar as mãos no novo ciclo de relação, no novo ciclo de interação, no novo ciclo de experiência. Sendo que Mercúrio representa a mente, representa as aprendizagens, representa a abertura e a plasticidade que nós temos para lidar, representa a inteligência, ok? Para lidar, porque me veio aqui no meio a inteligência, representa a abertura que nós temos para lidar com a controvérsia, com a dualidade, com a... Gêmeos é o primeiro signo que nos fala
da dualidade. Gêmeos fala de dois. Onde há gêmeos, reforcem, sublinhem, tomem nota, tragam isto para para a vossa reflexão. Onde há gêmeos, há sempre dois ou mais. Onde há gêmeos, no mínimo, há dois. Pensamos na representação do que a palavra gêmeos quer dizer, ok? Na vida, na nossa vida, quando temos gêmeos, temos dois seres iguais, dois seres que nasceram praticamente no mesmo momento, perdão, nas mesmas circunstâncias, ou parecidas ou próximas da mesma mãe, etc. Quando temos gêmeos, temos uma dualidade, temos uma multiplicidade de experiências, temos algo que é duplo. Então, se temos o Sol em Gêmeos, temos algo duplo na nossa própria, somos um bocadinho bipolares, temos duas personalidades, temos duas formas distintas de ser, de parecer, de expressar, temos gostos distintos, por coisas contrárias e opostas, mas mais do que isso tudo, quando pensamos em gêmeos e pensamos no regente gêmeos, pensamos que nós todos temos uma certa dualidade. A vida, agora vou tirar um bocadinho mais aqui para o esoterismo, a vida na sua expressão material sempre estará revestida de uma certa dualidade, de uma certa natureza dual. Nós, na Terra, vivemos uma natureza marcada pela dualidade ou pela polaridade. Nós sabemos que em nós existe masculino e feminino, nós sabemos que a vida é composta de contrários opostos, está quente, está frio, está calor, está frio, não é? Está quente, está frio, está calor, está frio, está de dia, está de noite, é branco, é preto, se é homem, não é mulher, bem, agora já é um bocado confuso, não é? Se calhar isto com os gêmeos, com Júpiter entrar em gêmeos, é capaz de trazer ainda mais confusão. Estou a brincar e não estou. De certa maneira, a experiência da vida tem uma natureza dual. E quando pensamos na mente, sabemos que dentro de nós habitam dois hemisférios cerebrais distintos, separados, que têm normalmente funções distintas em nós, ligados pela pineal, claro que sim, mas têm funções distintas em nós. Então, em Mercúrio, em Gêmeos, nós estamos a aprender a conhecer a diversidade, nós estamos a aprender a lidar de uma forma sem, apesar de Gêmeos ter esta dificuldade de escolher, estou-me a rever no meu filho pequeno com ascendente Gêmeos a dizer: mãe, eu não sei o que escolher. Então, de certa maneira, é curioso, de certa maneira, a questão é que nós deveríamos ou poderíamos treinar-nos, preparar-nos para lidar com a multiplicidade e com a variedade de experiências na vida, na forma e no contexto que nós a experienciamos, sem termos verdadeiramente que optar ou escolher o que quer que seja. Porque quando nós escolhemos, nós criamos divisão e separação. Quando nós optamos por e é consequência natural da vida, mas quando nós fazemos uma escolha, quando nós escolhemos um lado, quando nós escolhemos um partido, quando nós escolhemos uma religião, quando nós escolhemos uma direção, nós afastamos naturalmente da outra, é consequência natural da vida. A questão é que, em termos da forma como lidamos com a nossa mente, a mente está sempre em busca de em busca de mais certeza, em busca de mais conhecimento, em busca de mais garantia, em busca de mais, quer mais, mais. A mente é de certa forma uma energia que nos leva num labirinto sem princípio e sem fim, se nós não conseguirmos transcender desta dualidade mental para um estado de unidade, para um estado de fusão, para um estado de ponte entre as margens, para um estado de ligação entre os opostos. E aqui, por exemplo, estou-me a basear, ou posso referenciar, por exemplo, nós temos este princípio como descrito nas leis universais, nas leis do Tao, nas leis herméticas, de certa maneira, a função, aquilo
aquilo que separa dois polos opostos de uma mesma realidade é a forma como nós estamos a olhar polarizadamente para aquilo. Então, quando eu olho para a realidade que faz acontecer, ou quando eu olho para a experiência que faz acontecer o dia e a noite, eu posso dizer o dia é o dia e a noite é a noite. Com certeza são completamente distintos, contrários, opostos, como os Gêmeos e o Sagitário, não é? Como o Mercúrio e o Júpiter. Eu posso dizer que eles são completamente distintos e que são duas realidades, duas naturezas completamente contrárias. Mas quando, e com aquilo que sabemos, quando observamos o funcionamento, a experiência, aquilo que dá origem a que seja de dia ou a que seja de noite, nós percebemos que é uma engrenagem, é um mecanismo da mesma realidade em funcionamento que exacerba as coisas até ser noite funda e que exacerba as coisas, a experiência, até ser noite funda, escura, e que exacerba o dia até ser meio-dia. Mas nós percebemos que é do mesmo mecanismo, do mesmo sistema, da mesma máquina celeste, do mesmo movimento da Terra, que estes extremos se afirmam e se densificam. Então, na vida a mesma coisa. E sempre que nós optamos por um dos polos, nós desequilibramos a balança. Sempre que nós optamos por sempre que nós temos preferências, ok? Sempre que nós dizemos gosto de ti, mas não gosto de ti, gosto disto e não gosto daquilo, nós estamos a criar ainda mais divisão no mundo. Então, de certa maneira, está nas mãos do processo geminiano, e está nas mãos do arquétipo Mercúrio, e está nas nossas mãos ao lidar com a nossa mente e com a nossa capacidade de ir criando pontos entre aquilo que à partida é tão distante e tão dispar, não é? Está nas nossas mãos ir fazendo este trabalho para que cada vez menos sejamos agentes de divisão, de separação, de conflito e de para que cada vez menos sejamos agentes da dualidade e possamos ser agentes da unidade na nossa própria experiência, porque efetivamente na vida não vai mudar nada, o dia será sempre o dia conforme a gente conhece, dizemos nós, não sabemos, e a noite será sempre a noite conforme a gente a conhece. A forma como olhamos para ela é que é distinta. Então, quando pensamos em Gêmeos, pensamos nos processos de aprendizagem que nos permitem compreender o mecanismo, o funcionamento, as circunstâncias, o movimento que gera estes extremos, estas realidades extremas, estes opostos, ok? Então, isto é muito a natureza de Gêmeos, tenho que avançar, não tenho noção das horas e não tarda muito, deixo passar uma hora e não falo no outro aspecto. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que o tempo está a fugir de nós, está a fugir de nós. Então, de certa forma, quando unimos nesta nova conjunção, neste novo ciclo, o planeta Júpiter, que nos fala do sentido, da fé, da verdade, da direção e representa, de certa maneira, a energia do foco, e unimos o planeta da mente, da dualidade, da confusão, das aprendizagens, da capacidade, da curiosidade, da capacidade de aprender como uma criança, com a inocência de uma criança, com a simplicidade de uma criança, nós percebemos que estamos aqui a ter uma oportunidade, quiçá, de levar a nossa mente e de unir dentro de nós a nossa verdade essencial, Júpiter, os nossos valores, aquilo que acreditamos, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que é o sentido e a direção da nossa vida, aquilo que é a nossa filosofia de vida, com a capacidade de irmos aprendendo e ligando e interligando as pontes daquilo que vamos aprendendo, experienciando, observando, estudando, vivendo, vivenciando na nossa vida. Vou-vos dar um exemplo disto. Uma das coisas, preciso de uma aguinha. Houve um tempo, há uns anos valentes atrás, bem, eu sempre fui uma interessada e curiosa e, de certa forma uma autodidata a começar a estudar estes temas, não de uma forma comprometida, de uma forma rasteirinha, como eu costumo dizer, de uma forma mercuriana, pega aqui, pega ali,
E quando eu mergulho ao redor, a partir do ano 2001, 2002, à volta disso, quando eu começo à procura de respostas, à procura de saber, à procura de estudar, e estudei o Reiki, e começo a aprender ferramentas e técnicas, e depois aparece a astrologia, etc. Começam a vir várias ferramentas, vários temas que eu estudei, várias áreas, vários setores que nos conduzem e que nos constroem ao longo do caminho. Uma das coisas que eu comecei, e isto é talvez natural da minha própria mente, eu tenho Urano ligado com Mercúrio, talvez seja daí que vem, não é? Eu comecei na minha própria mente a perceber, inclusive, que a educação católica cristã que me tinham dado na minha juventude, na minha infância, eu comecei a perceber os pontos em comum que todas as coisas que eu estava a estudar e a aprender tinham. E de repente comecei a encontrar informação complementar, consonante, informação que complementava e que dizia a mesma coisa nas várias coisas que estava a estudar. Então, eu ia, aquilo que aprendi no Reiki, aquilo que aprendi na cura prânica, aquilo que aprendi, whatever, aquilo que aprendi na astrologia, aquilo que aprendi na catequese, aquilo que aprendi com a vida, aquilo que fui ouvindo da minha experiência e que fui aprendendo com os outros, etc. De repente havia pontes de comunicação, é disto que eu vos estou a falar. Havia pontos de comunicação e ensinamentos semelhantes e verdades semelhantes que não só eram abordagens diferentes, mas não só me falavam de coisas que me ressoavam, faziam sentido e pareciam convergir umas para as outras, como me ajudavam a clarificar aquelas que não tinham ficado tão claras. Então eu posso vos dizer que, por exemplo, sou muito mais religiosa hoje em dia, já vos traduzo o que é que eu quero dizer com religiosa, sou muito mais religiosa hoje em dia, eu compreendo muito mais aquilo que foram os ensinamentos que me quiseram dar na infância, quando fiz a catequese e o meu percurso os ensinamentos católicos cristãos, não é? Sou muito mais religiosa agora, que fui estudar outras coisas, particularmente a astrologia, que é uma ferramenta brutal desta parte, neste sentido, e comecei a compreender os ensinamentos que estavam pouco explicados, pouco clarificados, pouco abertos, principalmente ao nível da religião. Júpiter também rege a religião, não é? Eu comecei a entender muito melhor depois destes meus estudos e depois principalmente do percurso com a astrologia, do que aquilo que pude aprender enquanto frequentei catequese, enquanto frequentei as missas, etc. Nada contra, ok? Nada contra em frequentar, mas não se extingue, não se esgota, nem tampouco se aprofunda o que verdadeiramente está ali a ser dito, porque a mensagem é muito profunda, é muito bonita e não vai muito diferente daquilo que nos dizem outras religiões, inclusive o estudo da astrologia fala-nos de muitos temas que estão muito associados, e a clareza não era assim tanta. Então, de certa forma, o que eu quero dizer com isto é que é Gêmeos e é a função de Mercúrio e é a capacidade de ir além, mas é carne ou é peixe? E a gente às vezes esbarra com isto e precisamos que, ou seja carne ou seja peixe, não funcionamos muito bem com uma digamos assim, com uma ponte entre as coisas, com uma certa coisa meia híbrida, não é? Não funcionamos muito bem com isso. E a plasticidade mental, Mercúrio, para ser bem usado, para funcionar bem na nossa vida, para nos apoiar em vez de nos escravizar, precisa de ser trabalhado ao nível desta coisa que eu gosto de chamar desta plasticidade mental, de manter as ideias em aberto e esperar, de certa maneira, que a vida clarifique, que a vida traga mais informação, que a vida aprofunde, que a vida nos mostre, que nos chegue por outras vias e por outras formas aquilo que possa complementar a nossa dúvida. De certa maneira, permanecer na dúvida até à clarificação. De certa maneira, permanecer em aberto até que haja uma nova percepção. E quando há uma nova percepção, falando agora de Júpiter ao contrário, aquilo que de pior podemos fazer com a nossa vida e com aquilo em que acreditamos e que aquilo para nós é o nosso sistema de valores e de fé e de verdade e de valores da nossa vida, a pior coisa que podemos fazer é ficar fechados numa certa teimosia, num certo, eu vou usar uma palavra extrema, num certo fanatismo, num certo extremismo,
àquilo que são os nossos valores essenciais. Então, há valores verticais dentro de nós que nunca devem ser pervertidos. Há outros que facilmente passam para o lado das crenças, facilmente passam para o lado das fixações, da teimosia, do exagero, do extremo, do extremismo, do fanatismo, e facilmente nos impedem de ver mais camadas que estão além de. Então a vida é uma grande escola e a gente estamos sempre a observar e a aprender novas coisas, e se nós nos fechamos para a capacidade de aprender, se nós nos fechamos para a capacidade de permitir que novas premissas, permitir que que informações adicionais nos cheguem e complementem, ainda que façam abanar aquilo que para nós foi certeza durante tanto tempo, se nós nos fechamos a isso, nós fechamos ao crescimento, nós fechamos à abertura, nós fechamos a que aquilo que hoje é branco amanhã possa ser complementado com o preto. E vocês sabem, todos nós, mais ou menos a geração que aqui está, crescemos, está-me a vir esta agora em direto, todos nós crescemos com a crença e com a ideia que tínhamos que beber leite para que fortalecêssemos o cálcio nos nossos ossos, nos nossos dentes, etc. Bem sabemos que há uns anos para cá, esta verdade absoluta que nos acompanhou no nosso crescimento foi transformada, e que tantas pessoas desenvolveram, até porque o leite já não tem nada a ver com o que ele era, mas pronto, tantas pessoas desenvolveram as intolerâncias à lactose, as alergias, etc., e começa-se a associar problemas digestivos, vários problemas associados à ingestão do leite. Então, nós vivemos, e só observarmos, isto acontece com muitas coisas, nós vivemos tanto tempo da nossa vida, às vezes décadas, séculos, a acreditar que determinada coisa é assim, porque até à data, até ao momento, foi assim que ela nos foi passada e é assim que ela nos faz sentido, que se nós fechamos aquela janela de oportunidade que nos permite acrescentar, adicionar, ir além de... Eu falei-vos na apresentação, se calhar ainda não leram, porque talvez esteja na apresentação do Astrolábio, que vai iniciar no dia 11, na continuidade, naquele que está aberto para todos os interessados verdadeiramente. Eu falei-vos nessa apresentação que, de certa maneira, entretanto esqueci-me do que é que ia para dizer, isto é Gêmeos, já vai, se tiver que vir. Falei-vos qualquer coisa, vocês quando lerem vão ver. Isto é estar ao vivo e a cores e em direto. Se for importante, há de vir. Então, de certa maneira, tenho que terminar os Gêmeos e passar para a conjunção da Vênus ao Sol. De certa maneira, o que eu quero dizer com isto é que se nós perdemos esta capacidade, esta plasticidade mental, esta capacidade de ir abrindo a novas visões, Júpiter faz ciclos de 12 em 12 anos. Cada vez que há um ciclo de Júpiter a iniciar-se na nossa vida, ou seja, há 12 anos nós iniciámos, estávamos ao redor do ano 2012, 2013, nós iniciámos um novo ciclo de Júpiter em Gêmeos, tal e qual como está a acontecer agora, por esta altura. Há 12 anos nós estávamos a iniciar qualquer coisa na nossa vida. E se nós o que eu quero dizer com isto, cada vez que Júpiter inicia um ciclo, e ele iniciou agora este pela energia de Gêmeos, cada vez que Júpiter faz Júpiter é outro planeta, mas estamos a falar deste que tem a ver com o sentido, com a verdade, com a direção, com a filosofia, com a ordem, com a ética, dos nossos próprios valores e da nossa vida. E cada vez que Júpiter inicia um ciclo, passado 12 anos, é suposto, acredito eu, da minha observação e daquilo que tenho estudado e daquilo que tenho vivenciado, é suposto que nós implementemos neste novo ciclo tudo aquilo que fomos descobrindo de novo em relação aos temas de Júpiter no ciclo anterior. Então, eu não sou a mesma de há 12 anos atrás, quando fundei o Estrela d'Alma e comecei a dar as minhas primeiras consultas de astrologia e as minhas aulas, que já dava há 2 anitos. Eu não sou a mesma de todo, eu não tenho o mesmo conhecimento. Muitas das coisas foram contraditas e eu tive que me abrir a novas formas de olhar para as coisas, eu tive que me abrir a novas visões, a novas expressões disto que é aqueles valores pelos quais eu guio e movo a minha vida. E se eu ficasse, de certa forma, resistente, fechada, obtusa a esta capacidade de adicionar mais informação, adicionar mais experiência, adicionar novos valores, eu ficava fechada e não crescia e não expandia.
Então, de certa maneira, todos nós estamos a ter que integrar o que andámos a desenvolver com a nossa fé, com a nossa capacidade de descobrir o sentido da nossa vida, com os nossos testes à nossa verdade, que fomos fazendo ao longo dos 12 anos que estão para trás e que foi sendo a nossa escola e o nosso laboratório de experiência no que diz respeito às energias de Júpiter, todos nós estamos a ter que acrescentar, adicionar, trazer para a equação, trazer para a experiência o que andámos a aprender desta experiência anterior. Ok? E daqui a 12 anos, se cá estivermos e vivos, encarnados e a viver, provavelmente teremos mais para adicionar. Então, se nós ficamos estanques, obtusos, firmes, fechados, teimosos na nossa cegueira, nós tornamos extremistas, ficamos demasiado polarizados, ficamos demasiado fechados ao próprio movimento e à própria respiração e à própria abertura da vida. Então, Mercúrio, Júpiter hoje trazem-nos os testes, trazem-nos o início de um ciclo de testes que se vai estender até à próxima conjunção, que eu não fui ver quando é, e interessa-me estar agora a falar do que temos em mãos agora. Então, de certa maneira, é um novo laboratório de experiência entre a energia, o arquétipo da mente, a forma como pensamos, articulamos os pensamentos, nos abrimos à aprendizagem, à vida ao nosso redor e àquilo que está ao nosso próximo de nós, não é? E às aprendizagens que temos a fazer com isso e o que representa para nós o sentido, a verdade, a direção, o foco da nossa própria experiência. Então, há um ciclo de expansão aqui a iniciar, há um ciclo de abertura da nossa própria mente, há um ciclo de convergência entre aquilo que são os processos de transformação da mente, que têm estado a ter lugar, já vos falei disto há uns tempos valentes, e eu creio que estes últimos 2 anos têm trazido muita dinâmica de crescimento em termos da maneira como pensamos, pelo menos para aqueles que estão atentos, disponíveis para trabalhar com as energias, mesmo que não tenham conhecimento delas, mas estão abertos no coração, está a chegar a hora de falar do Sol e da Vênus, abertos no coração a poder fazer essas mudanças. Então, a mente e Júpiter, o planeta da boa sorte, da fé, da direção, da expansão, do crescimento, da oportunidade, da bênção, deram as mãos hoje, marcaram este início de ciclo e temos pela frente, para não dizer outros timings, temos pela frente um ano, pelo menos, da experiência de Júpiter a testar e a acrescentar e a expandir as dinâmicas da mente, as dinâmicas da aprendizagem, as dinâmicas de nos abrirmos verdadeiramente à vida, aos irmãos, ao que está à nossa volta, ao mundo ao nosso redor, à experiência da relação com o mundo ao nosso redor. E, meus amores, tinha tanto, tanto, tanto para continuar a explorar nesta onda e nesta direção. Então, este foi um dos marcos que este dia encerra e, de certa forma, põe em movimento. É muito mágico, é muito abençoado e tem muito que ver com aquilo que nós vamos estar a criar e a experimentar e a pôr em movimento como sentido e direção da nossa própria vida para os próximos meses. Então, não se esqueçam ou recordem sempre que tudo começa a partir da nossa mente, a partir do nosso foco, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós constantemente pensamos, do discurso e do diálogo interno que nós estamos sempre a criar dentro de nós. E recordem que somos todos puro potencial em permanente expansão. É uma boa, legenda para esta conjunção, é uma boa referência para trazer convosco e para recordar, porque de certa maneira nós estamos todos, a vida é móvel, plástica e está sempre a pulsar, e está sempre a abrir novos ciclos, e está sempre a trazer novas oportunidades e nós estamos sempre, de certa maneira, e muitas das vezes em resistência, muitas das vezes em esforço, muitas das vezes com medo, encolhidos, e não nos abrimos tanto à experiência como poderia ser benéfico para nós. Então, Gêmeos fala-nos de abrir à experiência e de aprender com ela, fala-nos de abrir à vida, de abrir ao mundo, de abrir aos irmãos, de abrir a comunicação, de abrir a mente, de abrir e de expandir
a interação entre todos nós. Gêmeos, em última análise, falei tão pouco de Gêmeos, falei muito, mas não me referenciei diretamente. Em última análise, Gêmeos fala de tudo o que está ao nosso redor e da relação de todos nós como irmãos. Se pensarmos Gêmeos, no horóscopo natural, é atribuída à casa 3 e a casa 3 é a casa do nosso ambiente próximo, dos nossos irmãos, todos somos irmãos, dos nossos ambientes próximos, dos nossos vizinhos, o ambiente da nossa escolinha, dos nossos princípios de estabelecer amizade e relação e aprendizagens da escolinha, da primeira escolinha, a escolinha primária. Eu costumo dizer que na casa 3, cá embaixo, que é esta aqui, nós temos o ambiente da escolinha, da primeira aprendizagem, o primeiro chegar à escola e começar a habituar-nos ao ambiente de sala de aula, e que na casa 9, que é atribuída naturalmente no zodíaco natural a Sagitário, nós temos aqueles estudos que nós escolhemos fazer por, em princípio, de livre vontade, em princípio não obrigados, de certa maneira, por uma sociedade, por um plano, por um sistema. São os estudos superiores, são os cursos superiores, são os estudos que nós desenvolvemos porque estamos à procura de sabedoria, conhecimento, direção, sentido, verdade para a nossa vida. São aqueles que falam diretamente connosco, então são os estudos que nós fazemos e que nos levam a crescer, a desenvolver, a saber mais, a ligar-nos com outras expressões da vida. Então isso tudo está na casa 9 e a casa 3 é o nosso ambiente próximo e a casa dos nossos irmãos. E todos somos irmãos. Então, se Júpiter está associado, está neste trânsito por Gêmeos, e se Gêmeos se associa também aos ambientes de casa 3, então, de certa maneira, nós estamos a ser abertos de uma forma às aprendizagens que temos todos uns para fazer com os outros e à capacidade de entrarmos em relação e de fazer pontes uns com os outros e de entrar em diálogo e em harmonia. Agora sim, tenho que ir para a Vênus, desculpem, vamos esticar um bocadinho mais, se calhar, do que estava previsto, talvez não, ainda temos aqui um bocadinho, talvez não seja necessário esticar tanto, eu preciso de água, então não consigo entrar no pormenor dos aspectos que tínhamos aqui para falar, etc. Ou seja, de certa maneira, há coisas interessantes, esta conjunção está em trígono com Plutão, não dá para eu entrar em pormenor, mas isto traz um potencial de transformação muito grande e uma certa oportunidade ainda mais nesta abertura para o mundo, para os outros, para os ideais coletivos, etc. Mas não tenho como aprofundar, senão não vos passo a mensagem completa. Vamos falar da outra conjunção que aconteceu, e agora vamos fazer um zoomzinho, ok? Aconteceu. Está a acontecer, acabou de acontecer, olhem comigo. Então temos a Vênus a 14 graus. Vocês estão bem aí desse lado? Lembrei-me de perguntar agora. Está tudo ok desse lado? A malta ainda está aí, ainda está atenta ou está, de certa forma, a nutrir-se e a receber alguma coisa desta nossa partilha? Obrigada, querida Aninha. Ainda não se secaram com tantas palavras, ainda não fugiram. Se calhar já tiveram que ir à água como eu e fazem muito bem, que está um calor danado. Talvez até precise aqui de um bocadinho de ar. É Gêmeos, precisamos dar. Então, estava eu a dizer, conjunção de Vênus ao Sol, a conjunção que aconteceu hoje, mesmo há pouquinho, se vocês podem ver, a Gêmeos, Vênus e Sol estão em Gêmeos a 14 graus, os minutos divergem por 2 minutos, ou seja, temos o Sol a 36 minutos, temos a Vênus a 38, quer isto dizer que ela acabou de passar à frente do Sol, ou seja, antes ela estava a fazer a sua órbita, o seu trânsito, estava a acontecer que o Sol estava à frente de Vênus, por exemplo, tenho que fazer esta referência, ok? Quando o Sol nascia, não é? A Vênus estava a nascer primeiro, se nós, agora não é fácil se calhar, deixem ver, vou pôr isto para as 7 da manhã, ok, é só mudar aqui, 7 AM, só para vos poder apontar. Ai, não era isto, God, 7 AM, cast chart, ok, vamos reduzir aqui um bocadinho, e vamos tirar, ok, não preciso tirar. Então, vocês percebem que o Sol estava para trás, hoje não é um bom exemplo, não é? Teríamos que andar aqui uns diazitos para trás, não é? Vamos andar
um bocadinho para trás, só posso distanciar um bocadinho mais, pouco, meu Deus. Então, a Vênus estava, quando o Sol se ergue aqui, é o momento do nascer do Sol, a Vênus estava a nascer primeiro do que o Sol, e neste momento começa a ser ao contrário, não é? Vamos reposicionar isto a poder tonal, começa a ser ao contrário, o Sol daqui a um bocadinho vai se pôr e logo a seguir põe-se a Vênus, porque ela passou à frente do Sol. Então, cada vez mais, e a andar ao contrário, não é? Do horizonte oriente, do horizonte poente para o horizonte nascente, nós vamos ver a Vênus cada vez a ficar mais alta, não dá para ter ar, porque há barulho, é Gêmeos, os meninos andam na rua, então vamos ver a Vênus a subir no horizonte e cada vez mais ao entardecer ou ao anoitecer nós vamos vê-la a brilhar ao pôr do sol e a iluminar, a iluminada, não é, ao pôr do sol, porque ela se vai pôr posteriormente à hora do pôr do sol. Isto basicamente para dizer nada de especial, é muito especial, ok, mas não vou poder adentrar e alongar tanto nessa direção. Então, quando pensamos nesta conjunção, e eu agora vou pôr o mapa normal, quando pensamos nesta conjunção, pensamos então que Vênus diz-se que está no coração do Sol, que Vênus chegou ao coração do Sol. O Sol, na astrologia, em astrologuês, o Sol está ligado com o propósito do fogo, da consciência, da criação. É o Pai Celeste, é o fogo central que vivifica toda a vida à sua volta. É o centro deste nosso mundo, não é? Desta nossa galáxia. E Vênus, alinhando-se com o Sol, de certa maneira, ela está como que a fazer uma certa iniciação, como que a receber uma certa iniciação na luz da consciência, ou seja, o Sol nesta acessão ligado com propósito, consciência, ligado com sementes de vida, sementes, propósitos de vida. Então é como se a Vênus tivesse ido recolher qualquer coisa, tivesse ido buscar qualquer coisa, associada à conjunção do Sol e associada a ter uma nova luz, uma nova consciência, uma nova luz para seguir daqui para a frente. Curioso que Vênus, de certa maneira, ela está dependente, por estar em Gêmeos, está dependente de Mercúrio. Curioso perceber, e eu não sou versada nesta linguagem, vou começar a estudá-la, na astrologia esotérica, a Vênus rege Mercúrio, ou seja, a Vênus está forte, e agora tenho que vos dizer o que é a astrologia esotérica e a astrologia exotérica. Então, de certa forma, esta astrologia com a qual eu vos estou a trazer legendas hoje, esta astrologia que nós estudamos, é a astrologia esotérica e está associada, é exotérica, ok? Está associada, de certa maneira, à abordagem de nós, do nosso mapa, das nossas energias, de uma forma ligada mais aos temas e aos trâmites e às aprendizagens da personalidade. É como se fosse uma astrologia que nos vê ao nível da personalidade. A astrologia esotérica foca de uma forma diferente, é um estudo da mesma linguagem, mas com informação diferente, contrária e oposta, ou seja, se Mercúrio rege Gêmeos, poxa, então Mercúrio não rege Gêmeos para a astrologia toda? Não, na astrologia esotérica, pelos vistos, é Vênus que rege a energia de Gêmeos. Então, de certa maneira, até aqui existem camadas, existem contrassensos, existem dualidades, ok? Isto para dizer o quê? Que Vênus é o princípio do magnetismo, é o princípio da coesão, é o princípio da atração, da unidade, da busca pela fusão, pela unidade. Vênus magnetiza para nós, une, traz, ok? Puxa aquilo que a gente gosta, puxa aquilo que a gente ama. Vênus está ligada ao amor, está ligada ao bem-estar, à prosperidade, àquilo que valorizamos, àquilo que amamos, está ligada aos nossos dons e aos nossos talentos. Sim, Vênus é um corpo magnético, é um arquétipo da capacidade de magnetizar até nós as experiências, as pessoas, as circunstâncias e aquilo que queremos trazer, acrescentar, puxar para a nossa vida.
e faz-me sentido, e lia há bocado num texto de um colega astrólogo, e que até partilhei na minha página, porque de uma forma muito simples, com palavras simples e de uma forma leve, ele disse tudo aquilo que eu estava a sentir e que estava incapaz de traduzir pelas minhas próprias palavras, pela minha própria incapacidade de traduzir por palavras aquilo que eu estava a sentir. E ele falou de Vênus e desta conjunção como a oportunidade, e faz-me tanto sentido, como a oportunidade de nós podermos começar a fazer, a fundir, digamos assim, a criar pontes e unidade. Gêmeos é o signo das pontes, ok? A vida é uma passagem para a outra margem, não é? Estou a brincar. De certa maneira, Vênus, como o atrator, o fator magnético que permite encontrar comunicação entre as dualidades, que permite sanar, começar a trazer o elemento de consolidação, de ligação, de religação. Há bocadinho deixei uma ideia para trás, que vos falei em termos do ser religiosa e que agora me sinto mais religiosa do que aquilo que era quando estudava a religião na qual fiz caminho, não é? E porque, de certa forma, a religião ou aquilo que nós associamos à religião é a capacidade de religar, e Júpiter e Sagitário falam-nos desta religação. É por isso, de certa maneira, que é complementar e oposto de Gêmeos. Se Gêmeos representa a dualidade e a multiplicidade de experiências, em Sagitário, com a presença de Júpiter, nós podemos ter o princípio da religação, da unidade, da unificação, do tornar uno, não na forma, porque a forma aqui será sempre dual, mas na capacidade de compreender. Então, esta conjunção abençoada, sabem que existe, ai, tanta coisa, sabem que isso é mesmo Gêmeos, pula daqui para além. Existem na astrologia, especialmente a astrologia tradicional, referia-se assim a eles, dois planetas que são considerados benéficos, ok? Esses dois planetas são Vênus, aqui na conjunção com o Sol, e são Júpiter, aqui na conjunção com Mercúrio. Os quatro em Gêmeos, os quatro na energia da abertura e da capacidade de aprender, voltar a trazer partes que precisamos de adicionar nesta capacidade de ir fazendo pontes. Sabem, uma das imagens que quando eu estava a pensar neste astrolábio, uma das imagens que quase, antes de ser astrolábio, ele chamou-se Connecting Dots. E a imagem que estava era aquelas imagens que nós tivemos que fazer muitas das vezes na escola, acredito eu, pelo menos eu tive que fazer isso, onde juntávamos, desenhávamos tracinhos de ponto em ponto e juntávamos peças, não é? Connecting Dots era também um bom tema, mas eu queria um nome em português, não queria um nome em inglês, e em português isto não fazia muito sentido, não tinha muita lógica. Não tinha muita lógica, não tinha o impacto que eu gostava que tivesse. Então, não foi Connecting Dots, foi Astrolábio, não é para juntar pontos, é para observar e, de certa forma, é para juntar pontos na mesma. Então, pensar que os dois benéficos da astrologia, Vênus, o pequeno benéfico, e Júpiter, o grande benéfico, os arquétipos da benção, os arquétipos que de certa forma são associados às coisas boas e às bênçãos na nossa vida, pensar que eles dois dão as mãos a planetas diferentes, não é? Por um lado o Sol, que fala de luz, consciência, propósito, e por outro lado a mente, e perceber que os dois benéficos estão de certa maneira a puxar pela nossa mente, pelo propósito das nossas vidas, pelo sentido das nossas vidas e por aquilo que verdadeiramente vale a pena. Vênus fala de dons, valores, da capacidade de nós trazermos e circularmos também para a vida os nossos dons e valores. Uma das razões porque eu decidi iniciar hoje, uma das razões porque eu acho que é bom nós abrirmos nesta fase a saber mais, a estudar mais, e não é preciso estudar tudo e mais um par de botas, nós precisamos é da abertura mental para nos rendermos ao tanto que ainda temos por aprender
e há aquilo que nunca seremos capazes de abraçar nas nossas aprendizagens porque não se esgota, porque é sempre, porque é em movimento, é em respiração. Gêmeos é o ar, é o primeiro ar do zodíaco, é o ar da respiração, é o ar da. E a respiração é exemplo, é um dos exemplos que podemos usar para representar a pulsão entre as duas polaridades em nós. A energia yin que traz para dentro e inspira, e a energia yang que impulsiona para fora, projeta para fora, e é a inspiração. Então, de certa maneira, engraçado, está a vir aqui outra reflexão. Vocês sabem, temos outro signo dual, não tão dual como Gêmeos, mas dual, e que também tem um símbolo de referência à dualidade, e que também é ar, e que se chama balança. E, de certa maneira, o elemento ar aqui em comum, não é? O elemento ar aqui a trazer este exemplo da polaridade entre o inspirar e o expirar, da polaridade entre o feminino que recebe, que traz para dentro, que se deixa ser inseminado mais ideias. Então, se o Sol é masculino e é projetivo e nos traz o propósito da semente, é o Sol que insemina o ciclo da Lua Nova que vai acontecer amanhã, é o Sol que é o dador da semente, é o pai, é o masculino que traz o propósito da semente criadora, ou da semente criativa, ou da semente que vai dar origem ao novo ciclo. E se Vênus, que é um dos representantes do feminino, a Lua é outro, mas se Vênus, que é um dos arquétipos do feminino, está hoje no coração do Sol, podemos dizer que, de certa maneira, ela está a ser inseminada, está a receber novas instruções, está a receber novas sementes de luz para se ir, para ir desenvolver ao longo do próximo ciclo, que segundo ouvi ontem e ouvi hoje novamente, se desenrola ao longo de 4 anos até à próxima conjunção. Então, de certa maneira, a Vênus está a receber estas sementes de luz, ou está a receber esta iniciação, e a Vênus em nós é o feminino em nós. E agora, olhem comigo outra coisa, vou sair aqui do modo expandido. Está a ser muito secante aí desse lado, estamos bem? Como é que vocês estão aí desse lado? Posso ter o vosso feedback. Já adormeceram? Estão a fazer o jantar? Ou estão na rua a refrescar-se porque está um calor danado? Pedro, obrigada pelo feedback. Meus amores, então deixem-nos mostrar. Obrigada pela interação. Isto de repente está aqui muito sozinho, aqui deste lado, a gente precisa. Obrigada, querida Ana, obrigada. É bom, Gêmeos precisa da reciprocidade, da circulação. Gêmeos rege o trânsito e a circulação e as dinâmicas de partilha e de circulação. Então, mais uma. Bom, eu hoje venho com uma carrada de cartolas. Ontem divulguei isto, alguns de vocês estão lá. Ontem divulguei esta sessão também no grupo do WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp. E dá uns tempos grandes para cá, largos para cá, eu tinha silenciado, eu era para ter escrito isto no grupo, depois não tive a oportunidade, eu tinha silenciado o chat deste grupo, porque eu sei como é chato nós termos grupos que estão sempre chat, 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 e pensei, ok, se calhar a melhor forma, é um bocadinho egoístico da minha parte, não é? A melhor forma de fazer isto é fechar o chat às pessoas, eu consigo comunicar para o lado de lá, mas elas não conseguem comunicar para o lado de cá, isto só para evitar, talvez, que as mensagens mais pessoais e as coisinhas mais corriqueiras pudessem andar por ali a circular e chatear aqueles que verdadeiramente querem estar, mas não querem estar a ser bombardeados diariamente com coisas. E ontem, instintivamente, e com estas energias de Gêmeos, após a partilha, eu tive imensa vontade e fui à procura nas definições e pensei, eu tenho que abrir o chat deste grupo e vou, sempre que acontecer, que seja exagerado, vou tentar monitorizar a coisa e pedir às pessoas que sejam mais como é que se diz, mais harmoniosas nas suas partilhas, porque há uns de nós que estão chateados em casa, não têm nada para fazer e gostam da interação e precisam da interação, e há outros que estão muito ocupados e não têm tempo para dar atenção a isso tudo e dar espaço a isso tudo e depois chateiam-se daquilo que está sempre ali, plim, 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 plim. Então, de certa maneira, observei com curiosidade, eu já vou fazer o que há a fazer. Observei com uma certa curiosidade e com uma certa
uma certa graça aqui deste lado, porque isto é também aprender com a vida, é observarmos-nos a fazer as coisas, e observei aquele movimento instintivo meu, aquela vontade de abrir o chat, e abri o chat, e eu ia para dizer, amores, abri o chat, para que possamos comunicar, etc, peço-vos só que mensagens mais pessoais, etc, que não ponham por aqui, etc, e de repente não tive tempo para fazer nada disso e começo a receber os vossos corações, os vossos abraços, as vossas reações e soube muito bem aqui deste lado e percebi como é egoísta ter um grupo cheio de malta que nos lê mais ou menos, não importa, mas que de certa maneira é como se vocês estivessem amordaçados lá do outro lado porque eu vos silenciei e fiquei um bocadinho infeliz com a minha escolha da altura e decidi corrigir a coisa. Pronto, isto é energia de Gêmeos e é a vida a acontecer e é a vida a mostrar-nos como é que se expressa. Então, nós estamos, a nossa vida é um grande laboratório, não é só as aulas aqui do Astrolábio, vão ser um laboratório. Se nós fizermos um bocadinho desta observação, se nós formos estando atentos, e não precisamos de saber muito a astrologia, ou não precisamos de saber nenhuma. Há pessoas tão sábias que não sabem nada destas coisas que nós achamos que têm que saber para sermos alguém na vida. Há pessoas que não sabem nada do outro lado do mundo e têm uma sabedoria tremenda que lhes veio com a experiência, com a observação, com os ciclos da vida, com o contacto com a verdadeira terra, com a verdadeira natureza, e essa sabedoria é tão bonita e tão válida, porque, amores, nós precisamos da sabedoria dos livros, sim, mas nós precisamos muito mais da experiência e da sabedoria, ou melhor, nós precisamos de complementar a sabedoria dos livros com a sabedoria da experiência, da prática, do tempo, da vivência, do laboratório que é a nossa própria vida. Então, não adianta ler tudo o que há de livros para ler e saber muito na mente se nós não nos observamos no movimento, se nós não nos experienciamos, se nós não encaixamos, não passamos dali, daquilo que estava escrito no livro, para trazer aquilo para a nossa experiência prática, para nos ver a ser estimulados, ativados, movimentados pela dança das próprias energias. É isto que é um laboratório astrológico, é isto que eu vou querer fazer com vocês na prática. Eu não vou poder fazer os processos de observação convosco, todos, mas eu vou poder ir partilhando com vocês percepções e podemos trabalhar na prática com os vossos mapas e com as vossas perguntas, de forma a que a gente possa ir percebendo como é que a astrologia nos acompanha sempre. Acabei de vos dar este exemplo do grupo Vivinho, acabado de acontecer na noite passada, e que simples, mas que tem tanta reflexão e tanta observação para mim, ok? Para a minha própria experiência e que me pode ajudar a mim a crescer de uma forma mais amorosa, atenta e presente naquilo que estou a fazer, nas escolhas que vou fazendo, na direção que vou dando à minha própria vida. Então, aqui só pelo exemplo também. Deixem-me partilhar então, brevemente, são os últimos minutos da nossa sessão, eu prometo, eu sei que eu consigo ter muitas palavras, eu consigo usar muitas palavras e consigo, bom, estar em monólogo também, desculpem-me com isso. Então, vou só abrir brevemente, vou-vos dizer e vou deixar partilhado nos grupos, acho que já partilhei até aí no Facebook, e se quiserem podem mandar se não encontrarem o link, mandem por mail, quero assistir. Eu vou fazer então a sessão da Lua Nova de amanhã, Lua Nova de Gêmeos, a 6, ela não é amanhã, a sessão é que é amanhã, ok? Mas quero-vos mostrar, como vocês vão perceber, esta lua nova é muito mágica. Quero-vos mostrar o mapa desta lunação. Não vou entrar no pormenor, porque disso falamos amanhã. Se não encontrarem o link para se inscreverem, a inscrição tem um valor de 10 euros, ficam a saber. E se não encontrarem o link para se inscreverem, por favor, mandem um mail, uma mensagem pelos contactos que têm, ou por e-mail analuisabarata.astrologia@hotmail.com. E digam alguma coisa para mim, para o Pedro, a gente há de conseguir chegar à comunicação. É Gêmeos, a gente sempre vai encontrar uma via de chegar à comunicação. Então, estes são os céus da nossa lua nova de dia 6, que vai acontecer segundo o trânsito, deixem-me pôr aqui, ele está ali, mas eu quero ver aqui, vai acontecer no dia 6 de junho de 2024, à 1h37
44, para sermos preciosos, da tarde. Então, mesmo à hora do almoço é quando vamos ter esta horário de Lisboa, ok? Isto varia de lugar do mundo para lugar do mundo. Esta é a lua nova que vamos ter amanhã. E observem, esta lua nova vai estar em conjunção exata, ok? Já distante, não é? O Sol já vai estar a 16 graus, a Lua vai estar a 16 graus, aqui vocês podem não conhecer o grafismo, não é? E a Vênus, que já está à frente do Sol, mas também no grau 16. Então temos uma lua nova com conjunção à Vênus, e o que me trouxe aqui a este mapa para partilhar convosco é que os dois arquétipos astrológicos associados ao feminino, Lua e Vênus, estão unidos com o principal arquétipo do masculino. Então nós estamos a ser fecundados, ok? Nesta lua nova e basicamente neste tempo. A conjunção da Vênus ao Sol já está a acontecer há um tempinho, aconteceu hoje exata, mas o aproximar, então de certa maneira estes dias, e vai estar durante esta semana, nesta proximidade, se vocês percebem, por exemplo, aqui a conjunção Júpiter-Mercúrio, o Mercúrio já vai estar a 6 graus, toca de fazer zooms, não é, Ana Luísa? E não para, ok? A conjunção, o Júpiter já vai estar a 6 graus, já se vai estar a distanciar, Júpiter não Mercúrio, desculpem, já vai estar a 6 graus a distanciar-se da conjunção com Júpiter, mas a Lua, o Sol e a Vênus vão estar nesta lunação todos no mesmo grau, a fazer quadraturas para Saturno. Há bocadinho não falei da quadratura que já acontece da conjunção Vênus-Sol para Saturno. De certa maneira, vou aprofundar bem esta quadratura amanhã, vou trazer o simbolismo desta tensão. Saturno é o planeta dos limites, é o planeta da forma e dos compromissos, e sabemos que, de certa maneira, está aqui, por um lado, como um certo travão, por outro lado, com um certo potencial de estruturação, e vamos aprofundar então nesta linha. Só queria deixar-vos com esta reflexão. Então, se o feminino em nós, e o feminino, volto a dizer, quando falava há pouquinho, falava nisso, o feminino é a energia do receptivo, é a energia daquele que traz para dentro, acolhe na biologia da vida na Terra, na nossa história biológica, o feminino acolhe a semente do masculino dentro de si, no seu útero, e agrega matéria para lhe dar forma, ok? O que está em cima é igual ao que está em baixo, assim fora como dentro. O que se passa, de certa maneira, numa das expressões, passa-se na outra, de forma simbólica, de forma semelhante, mas em processos diferentes. Então, de certa forma, há um nível não visível, há um nível da vida não visível. Os nossos arquétipos de feminino estão a ser inseminados com sementes do masculino. Agora tenho que vos trazer, desculpem, isto é um chorrilho de ideias aqui deste lado, e eu vou-vos trazer do meu livro, posso-vos mostrar, uma mandala astrológica. Este está em castelhano, eu não estou a ver, aliás, hoje não me estou a ver, não importa, deixa ver se eu consigo pôr aqui isto de outra maneira, para ver se eu vos estou a mostrar, ok. Uma mandala astrológica, e este livro contém os 360 graus sabinos ou sabeus, é uma viagem pelo zodíaco, tem um símbolo para cada um dos graus, e é muito giro deixar-nos inspirar pelo símbolo. O símbolo desta lua nova é muito interessante, porque é como se fosse uma síntese disto tudo que nós estamos aqui a falar. E apesar de eu não estar a falar da lua nova e de não estar a dar destaque, informação significativa, eu quero-vos deixar o símbolo, porque não sei se nos vemos amanhã, não sei, ok? Eu quero-vos deixar o símbolo, que é o símbolo do grau 17 de Gêmeos. Porquê 17? Toca a explicar, Ana. Gêmeos é o signo do ensino e da partilha, vocês sabem. Então, ok, temos uma pergunta, já vou entender, ok? Então, só deixar o símbolo que é para depois não voltar aqui. Então, nós temos a lua nova a acontecer a 16 graus, mas não são 16 graus e alguns minutos, de acordo com as instruções para ler os graus sabeus, deve-se ler o grau seguinte quando não temos o grau exato,
ok? Então, se temos o grau 16, 48, 16, 17, precisamos de ler o grau 17 dos símbolos sabeus para estarmos identificados com o símbolo correto. Então, rapidamente, só deixar-vos a imagem. E a imagem está em castelhano, é a cabeça de um robusto jovem converte-se na cabeça de um maduro pensador. A nota-chave desta imagem diz o seguinte: a transformação da vitalidade física em poder de construir conceitos, formulações intelectuais, por meio das quais se pode transferir o conhecimento. Então, de certa maneira, temos uma quadratura com Saturno, que é o velho, temos uma quadratura com Saturno, que são os limites, a responsabilidade, o compromisso, e percebemos que o fator mente está aqui englobado, percebemos que novos valores e que novas. E que estamos a ser abertos e estamos a ser a precisar de ser receptivos. Partes nossas estão a ser receptivas a novas sementes do masculino, a novas sementes do propósito criador, a novas sementes divinas, a novas sementes da vida, e percebemos que o símbolo que enquadra esta lua nova nos fala de um amadurecimento e de um tornar, trazer para a informação amadurecida, trazer trazer da superficialidade e da fervosidade e da dispersão da vida. Os velhos acham os novos imaturos e os novos acham os velhos chatos e lentos e etc. Então, de certa maneira, nós temos esta controvérsia também aqui, esta necessidade de começar a honrar de uma forma diferente as aprendizagens, a experiência, o conhecimento, a necessidade de circular também esse conhecimento. Então, interrompo agora e vou atender as vossas perguntas todas. Desculpem ser assim derrompante, mas preciso de interromper aqui o compartilhamento, até porque para ver a pergunta com as. Deixem-me tirar aqui, está aqui tudo a mostrar. Para ver a pergunta com toda a sua propriedade, eu preciso de abrir o chat, quero vos ver, quero vos ouvir, quero ter perguntas. Então, Margarida, estavas a pensar neste exemplo do grupo que deste e tenho uma questão. Isso seria uma imagem de Saturno em Gêmeos? Como é que é? Tu a seres o Saturno? Ok, pera. Margarida, queres ter voz? Gostava tanto de ouvir. Posso só ouvir a tua pergunta verbalizada? É muito mau? Podemos? Oh, querida, que bom, que bom. E convido-vos a todos, estamos abertos, vamos demorar mais uns minutos, estamos abertos às vossas dúvidas, questões e perguntas, ok? Querida Margarida, se puderes então, chega aqui a este lado. Olá, Olá, meu consegues bem, ouvir-me? bem-vinda, tão bom, obrigada por te materializares em voz, é bom ter-te aí. Então, clarifica-me só para eu entender, porque entretanto distanciei-me daquilo que estava a Sim. dizer e perdi o foco. Estavas a dizer que tiraste a voz ao grupo, não Ah, é? ok, ok. E eu pensei, pode ser uma imagem de Saturno em Gêmeos, até porque É eu tenho sem dúvida. Saturno em Gêmeos, não é? Então isto para mim foi muito claro. Era só isso. É sem dúvida, é uma excelente imagem para isso, tirar a voz ou de certa forma pôr algum bloqueio, algum Limites, não é? obstáculo, algum limite É. à confusão sabes que a falta de foco em Gêmeos que traz a multiplicidade e a dispersão gera confusão com Saturno em Gêmeos, isso pode ser perfeitamente uma excelente imagem e obrigada Obrigada. por trazeres, Obrigada a sim. ti. Claro que haverá, existem muitas expressões para esse Saturno em Gêmeos, mas foi bonito como tu, com Saturno em Gêmeos, foste fazer trouxeste essa imagem como um exemplo para Hum, uma energia que te habita, ok? Que não precisa de só ser expressa dessa forma, ok? Não precisa só ser expressa como castração, como limitação, mas é uma boa expressão para isso. Alguém quer trazer, obrigada Margarida por isso, alguém Beijo. quer trazer questões, perguntas, aproveitem, estamos aqui para vocês. Ninguém se manifesta, ninguém tem mãos no ar? Não? Ok, ok. Aguarda um bocadinho, não querem?
Soube-vos bem? Chegou a algum lado? Ana, querida Ana, mão no ar, ok? Podes abrir o teu micro, querida. Chega cá. Olá, 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 querida meu Ana. bem, oh, Olá a bem-vindo, obrigada, todos. obrigada por te fazeres presente em viva voz. Olha, obrigada a ti. Queria-te agradecer imenso, por mais esta proposta. Foi magnífico. Gosto sempre muito das tuas partilhas, tu sabes, gosto muito, sinto-me muito à vontade a ouvir-te e quero agradecer-te muito por esta proposta e agradecer a todos os presentes. Um grande beijinho à Margarida que eu conheço, estava aqui toda contente de ouvir a voz dela já ao Tá fim de bom. algum tempo. E lá nos encontraremos amanhã. Pelo menos eu estarei lá amanhã. Querida Lá cá, Ana, lá cá, é o bom destas coisas exatamente. da internet e destas coisas das redes, é que nós sentamos todos aqui à roda do fogo, à roda de uma intenção, como uma família, mesmo os que estão pela primeira vez, e estamos todos em círculo, e estamos todos presentes, e não há, se fôssemos dizer onde é que cada um de nós está, estamos perdidos e dispersos por tantos lugares do país, e talvez até fora, e o bom de podermos convergir e estar juntos. Querida Ana, grata pelas tuas palavras, Obrigada, um grande beijinho. Beijinho a obrigada todos. pelo incentivo que também fazes chegar aqui a este lado, pelo feedback que trazes, pelo entusiasmo que trazes, pela tua presença e tua energia, e dizer-vos que as coisas acontecem em grupo. Quando acontecem em grupo, elas são a comunhão de todas as nossas partes, a comunhão, cada um traz um bocadinho da sua energia, o que saiu, a mensagem como saiu, cada um de nós contribuiu um pedacinho para que isto venha dirigido desta forma, porque a energia agrupa-se e responde à qualidade daquilo que está aqui. Então, todos nós, quando se juntamos, patrocinamos o conteúdo destas sessões. Claro que há intenções e focos por trás, mas todos nós estamos a dar um bocadinho de nós. É isso que é estar em grupo, é isso que é estar em partilha, e talvez seja isso que também nos esteja a ser pedido nestes tempos, é que nós demos mais de nós, não de uma forma esforçada, porque Gêmeos é, de certa maneira, um signo que nos fala de leveza, de fluxo, de circulação, de movimento, não de uma forma pesada, mas de uma forma interligada, abraçada, que a vida seja cada vez mais esta comunhão de um com todos e de todos com um, e que nós possamos acrescentar-nos. Aquilo que se diz que juntos é que sabemos muito, é mesmo verdade, porque não há como nós condensarmos num só ser todo o conhecimento e toda a sensibilidade e toda a inspiração que existe para ser absorvida. Então, cada um traz a sua especialidade à história, cada um traz a sua energia especial, a sua generosidade, o seu amor, o seu cuidado, a sua alegria, o seu entusiasmo, whatever, e tudo isso compõe, faz deste momento, deste lugar, desta sessão ou de outra circunstância qualquer, aquilo em que ela se torna. Então nós nunca estamos à margem, nós se estamos num lugar e onde estamos, com mais ou menor, com maior ou menor consciência disso, nós estamos a levar àquela circunstância aquilo que somos e aquilo que estamos a ser naquele instante. Então, se nós pudermos fazer isso na nossa vida com mais consciência, com mais presença, com mais amor, com mais alegria, que é uma chave para Gêmeos também, com mais jovialidade, com mais leveza. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de leveza, Júpiter é o signo nada, é o planeta que também nos fala deste entusiasmo, desta alegria, da festa. Sagitário é o signo das festanças, não é? Os nossos hermanos são sagitarianos e a gente vê como é que eles festejam, como é que são as celebrações para eles. Então, de certa forma, nós precisamos de unir todas estas qualidades um pouquinho mais na nossa experiência, porque os dias não estão leves, a vida não está fácil, e se nós vamos levar tudo muito ao pé da letra e tudo muito a sério, e as coisas como a vida. A vida é uma caixinha de surpresas que está sempre a revelar, que está sempre a trazer novas possibilidades. Somos puro potencial em permanente expansão. E se nós nos fecharmos a esta percepção, se nós nos fecharmos a esta consciência e se não fizermos de nós este potencial em manifestação e em criação, e que hoje
é desta maneira e amanhã é um pouco mais e no outro dia um pouco mais, e às páginas tantas, se nós não trouxermos esta leveza nós próprios como forma deste circuito para a vida, nós não estamos a acrescentar todas as qualidades, todas as bênçãos, todo o amor, toda a alegria que cada um de nós pode trazer. Então, em tempos densos, como nós estamos a viver, e nós estamos a viver tempos densos, ok? E tempos de muita controvérsia, e tempos onde vamos ter, talvez vamos falar disso amanhã, onde vamos ter talvez muita confusão a nível mental, ao nível daquilo que se diz hoje e amanhã, muita contra-informação, porque Gêmeos está ali no highlighted, não é? E de certa maneira potencia, não é? E de certa maneira Júpiter fala do exagero, então precisamos de ser equilibrados, precisamos de estar em harmonia interior para não nos destabilizarmos talvez neste excesso que pode vir a acontecer nas dinâmicas. Bom, vamos deixar isto para o webinar sobre Júpiter em Gêmeos, que havemos de fazer, entretanto, não deixar muito tempo para falar disso. Acho que é a oportunidade fantástica. Meus queridos, são 20h39, eu tinha-me proposto, eu acho que pus lá 1 hora, mas a ideia era 1h30, as aulas do Astrolábio serão de 1h30, eu tenho muita dificuldade de passar o que quer que seja, faço, mas excedo-me sempre, 1 hora é muito pouco para sintonizar, passar a mensagem e deixar que alguma coisa de significativo fique a vibrar em nós, por isso eu proponho trabalhar 1h30 e não consigo muito bem fazê-lo em menos desse tempo. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelo voto de confiança, é bom ver-vos aí desse lado, é bom encontrar-nos nestas ocasiões, vamos tentar ter cada vez mais, não de uma forma exagerada, ok? Porque também precisamos de circular os nossos talentos e dons e isso requer trocas também, mas vamos tentar ter sessões abertas também para quem ainda não tem certeza se quer estudar a astrologia, para quem ainda só aflora estes temas, para quem não tem interesse nenhum em estudar a astrologia, mas gosta de ir estando atento, então vamos tentar ter também oportunidades abertas, sem contrapartida monetária, para que possamos ir mais pequeninas, certo? Porque o tempo também não abunda para tudo, mas que possamos ir chegando a todos os que gostam de se envolverem com esta linguagem, com a minha abordagem. Obrigada muito por se fazerem presentes. Encontro-vos amanhã, aqueles que quiserem estar na sessão de Lua Nova. É uma bênção crescer e caminhar convosco e desafiar os meus próprios limites com a necessidade de chegar até vós e de vos trazer aquilo que tenho para partilhar. Então, caminharmos juntos, sentir o apoio, sentir os desafios, as perguntas, a interação. É muito mágico e ela nunca mais se cala hoje, não é? Vamos dar a nossa sessão de hoje por encerrada, é um gosto imenso, é com alegria, prazer e muito entusiasmo que me sento aqui sempre, umas vezes mais dispersa, umas vezes mais centrada, também as energias são sempre diferentes, então, bom, aproveitem muito. Tenham consciência que começámos hoje um ciclo abençoado, um ciclo não, 2, num só, e que de certa maneira não começámos hoje, vamos começar nesta semana com a Lua Nova, com o ingresso destes planetas todos em Gêmeos e com este início, e de certa maneira aproveitem as reflexões que vos chegaram e que vos possam apoiar, acrescentar e ajudar a definir um pouco melhor aquilo que querem fazer com o vosso tempo, com a vossa energia e com a vossa aprendizagem, que é esta grande caminhada da nossa vida. Meus amores, mil bênçãos, obrigada a todos os corajosos que tiveram pela primeira vez, obrigada a todos que vão ouvir em diferido também. Vamos deixar a sessão no canal do YouTube, ainda que seja neste formato informal, não é? Mas vamos deixar em aberto para todos os que quiserem cruzar-se com esta partilha e com esta informação. Muito obrigada, sempre, mil bênçãos. Até já.